Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Nos colocamos mais uma vez aqui diante do Pai, né? Vamos buscar no Senhor para que a gente possa ter clareza desse estudo que eu venho trazer para vocês, capítulo de número 18 do livro de Apocalipse, onde João vem descrevendo todos os acontecimentos da época. Então, você que está aí, chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreva no canal, aperte na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todos. É bem rápido e bem fácil. Você não paga nada, absolutamente nada por isso, tá certo? É só você apertar aí nessa palavrinha inscrever, apertar no sininho e também na palavrinha todas. Pronto, prontinho. Prontinho, prontinho, prontinho. É rapidinho. E não toma tanto o seu tempo. O tempo que você vai tomar aqui vai ser para o seu próprio benefício. Vai ser para te ajudar a compreender mais e mais quanto a palavra de Deus. Estamos aqui todos buscando na palavra de Deus entender, aprender cada vez mais. Quanto mais nós aprendemos, mais nos aproximamos do Senhor. Porque sabemos da verdade, né? Nós sabemos da verdade em Cristo Jesus. E é Ele que nos alimenta. É Ele que nos dá essa força que temos todos os dias para estarmos aqui na presença dele. Tá certo que às vezes acontecem algumas coisinhas, mas dentro dessas coisinhas é tudo para fazer com que a gente venha buscá-lo mais e nos fortalecer na fé, que a gente venha crescer em fé, tá certo? Quanto mais intensidade temos em conhecer, quanto mais intensidade nós temos em buscar na palavra, em aprender mais nos conectamos com o Senhor, nosso Deus, o Deus Altíssimo que está no céu, lá vendo todas as coisas que acontecem nessa terra. Ele está vendo todos os acontecimentos. Vocês têm visto o que está acontecendo no nosso país, no Brasil e em todos os outros países, né? Precisamos nos apegar muito com Deus para que Ele venha nos ajudar a conseguir solucionar essas coisas que vêm ocorrendo, né? Quem vai solucionar isso são os governantes, através do esclarecimento que Deus vai dar a eles, né? Deus vai dar esclarecimento, vai abrir a mente e a visão deles para que eles possam fazer o melhor pelo nosso país, né? Por cada país, né? E aí as coisas vão entrando em sintonia e todos vão viver na plenitude do Senhor, desde que todos cooperem. É necessário cooperação, é necessário entendimento, é necessário união. Quando nos unimos, ficamos todos mais fortes, tá certo? E nós aqui, né, como cristãos, como membros de Deus, né, da palavra, do conhecimento das coisas, nós vamos então buscando cada vez mais ter essa intensidade com o Senhor, buscando esse relacionamento mais profundo, buscando compreender mais e vamos orando, né? Não podemos parar de orar. É oração, oração, é jejum, é confiança, é perseverança que nós vamos conseguir vamos falar, dribar não, como é que fala? Oh, meu Deus, nós vamos conseguir dar como os jogadores fazem, olé, né? Dar um olé nisso aí. É, a minha voz não sai a palavra, mas eu quero falar para vocês que precisamos dar um olhar nas coisas negativas, né? Passar por cima delas e seguir em frente com Jesus, tá certo? Eu creio que vocês devem ter entendido. Você consegue falar a palavra que os jogadores fazem? Eu não sei. Eu não vou falar para não ficar feio aqui, tá certo? Vamos lá, então, seguindo aqui. Vocês não reparem os gritos aí de criança? Aqui do lado da minha casa, só a glória do Senhor. Quase todos os dias é uma gritaria, é criança gritando, desejando mal o pai, a mãe, essas coisas
Mas eu tenho orado para a família, eu tenho pedido a Deus que traga paz para essa família. E eu creio que Deus vai trazer, porque Deus é bom, né? Talvez Deus esteja deixando acontecer alguma coisa lá para ver se eles se virem para Deus, né? Eu não sei qual é a vida deles, não tenho, assim, essa intimidade para falar da vida dos outros. Mas eu estou aqui buscando no Senhor e peço que o Senhor Jesus traga paz. Espero que vocês entendam, né, esse choro, desse grito dessa criança e busquem também orar por todas as famílias, por todas as crianças, né, nessa face da terra. As crianças são anjos do Senhor. E se eles estão gritando, chorando por alguma coisa, é porque não estão satisfeitos. Alguma coisa está acontecendo, né? Ou talvez o papai e a mamãe estejam chamando a atenção por estar fazendo alguma coisa errada e a criança é rebelde e quer fazer o que quer e não pode, né? Tem que obedecer. Aquele que obedece sempre vence. Precisamos ser todos vencedores. Para ser vencedores, precisamos guardar o que é bom, guardar a palavra e obedecer. Né? Precisamos, igual a mesma coisa que nesse livro didático, que é o livro de Cristo, né? A palavra de Deus vem nos trazer ensinamento e pede para que a gente obedeça. E se a gente obedece, nós chegamos ao objetivo que a gente deseja. Por quê? Porque somos obedientes à palavra e chegamos a estar escrito no livro da vida. No caso aqui, escrito no livro da vida, para que a gente tenha a nossa salvação. Salvação individual, não é mesmo? Mas vamos deixar de falar dessas coisas e vamos seguir aqui para o estudo? Tá pronto? Você está pronto? Está pronta? Espero que você esteja. Já pegou a sua Bíblia? Se você tiver com ela aí, abra no capítulo de número 18 de Apocalipse. Se não, preste atenção aqui no que eu vou falar para você, tá bom? Eu vou ler aqui os versículos, depois venho com a explicação que tem na minha Bíblia e também do resumo, faço o resumo do resumo da explicação. Eu venho falando, venho mostrando para você as coisas, tá certo? Tudo que vem falando referente ao capítulo, tá bom? Vamos lá então? Meu Deus. Gente, desculpa. Meu Deus. Meu Deus, como a criança grita socorro. Meu Deus do céu, eu não sei o que fazer, gente. Eu não posso me meter, porque o pai e a mãe, uma vez eu fui me meter, assim, meter num bom sentido, perguntei o que está acontecendo aí daqui de casa, né? E aí o pai foi um pouco agressivo comigo. Então, entreguei para Deus e oro por essa família. Meu Deus do céu, acalma o espírito dessa criança, meu Deus. Meu Deus do céu. Desculpa, gente, não sei se vocês estão ouvindo. Vocês estão ouvindo? Agora deu uma parada. Vamos continuar aqui? Então vamos lá. Apocalipse, capítulo 18. João vem descrevendo no primeiro versículo, ele diz assim: E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente, com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de todo o espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu, que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vós deu de beber, dai a ela em dobro. Está escrito, estou lendo aqui, tá? No versículo 17 diz assim: Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, dá-lhe outro tanto de tormento e pranto,
porque diz em seu coração: estou assentado como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, um dia virão as suas pragas, a morte, e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que o julga. O Senhor julga, preste atenção. E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias, o chorarão, e sobre ela plantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o teu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro, de prata e de pedras preciosas, de pérolas e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. E canela, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e corpos, e alma de homens. E o fruto do desejo da sua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores destas coisas que dela se enriqueceram estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Olhando, versículo 17, vê lá. E todo piloto e todo que negava em naus, e todo marinheiro e todos os que negociam no mar, se puseram de longe. E vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram, chorando e lamentando e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar de enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a sua causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais voz de áspidas, e de músicos, e de flautistas, e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará, mas em ti, e ruído de mó em ti não se achará mais. A luz da candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Prestem atenção aqui no que eu vou explicar para vocês. Aqui, então, anteriormente, nós vimos por que Jesus se transformou. Por que ele se fez homem? Por algumas razões, né? Por algumas razões, Deus se fez homem. Para quê? Para que ele viesse para destruir as obras do mal, destruir as obras do diabo. Ele veio também para confirmar
confirmar as suas promessas, tudo que havia dito, né? E para trazer soluções. Ele precisava trazer soluções por tudo que estava acontecendo, né? Então, o Senhor Jesus, ele se transfigurou, ele se transformou em homem para passar por tudo que passamos, para que ele pudesse sentir tudo que nós sentimos, né? Tanto que ele passa para nós, ele tem os seus atributos próprios, que é incomunicáveis para nós, seres humanos, pertence somente a ele, né? Mas tem os atributos que são comunicáveis, que são o amor, a paz, a harmonia, né? A misericórdia, tudo isso. Então, cada capítulo dito aqui na palavra, né, de Deus, descrito por João, cada capítulo tem uma interpretação, e toda essa interpretação, ela é muito ampla. Então, nós temos que, eu, aqui no caso, né, eu tenho que fazer um resumo, né, do resumo que já está, né, já tem um resumo da palavra, e eu preciso, dentro desse resumo, fazer o resumo do resumo, você entende? De modo a levar ao mesmo objetivo, a dar o ensinamento do que é a palavra. Então, nessa questão de interpretação, né, vem se falando de quê? De um atributo que Deus deixou e traz para todos nós. Qual é o atributo? O atributo da justiça e do amor. Esses dois devem andar sempre juntos. O atributo do amor e da justiça andam junto, tem que andar junto. É necessário haver essa união de ambos e confiança. A confiança em quem? A confiança em Deus. Precisamos ter confiança nesse Deus. Deus, ele age na nossa vida com justiça e com amor. Ele age na nossa vida com harmonia, né? Em organização, procurando colocar cada coisa no seu lugar, né? É igual que eu ouço muito o bispo falando, nada, na minha vida nada quebrado, né? Nada fora do lugar, né? Mas permanecer tudo em harmonia, direito, organizado. Então, vamos entender aqui, quando ele fala assim, nada quebrado, nada fora do lugar, ele está falando que não só de coisas materiais, mas do nosso ser, né? Precisamos estar espiritualmente ligados em Deus. Quanto mais estamos ligados em Deus, mais a nossa fé cresce. Então vamos entender este capítulo de número 18, que vem descrevendo sobre a queda de Babilônia, né? Vem descrevendo sobre a queda de Babilônia. Entende-se que o Filho de Deus, né? Jesus Cristo, Filho de Deus Pai, ele desce do céu para executar as coisas que o Pai havia dito, executar o juízo de Deus, fazer aquilo que o Pai falou que era preciso fazer em prol da humanidade. Então ele cumpria um dever daquilo que o Pai tinha dito para ele. Quem é o Pai? O Deus Altíssimo, não é mesmo? O Espírito Santo. Então, anteriormente, nós vimos que houve a destruição de Babilônia e que houve a destruição também do anticristo. Então foi revelada ali a manifestação de condenação, a condenação de tudo no mundo, né? Onde os reis, os mercadores e os marinheiros, eles ficaram muito decepcionados e começaram a se lamentar. Eles se lamentavam quanto a cidade de Babilônia. Quando ele fala aqui, está falando, várias vezes ele vem falando, que cidade é semelhante a esta grande cidade, né? Ele vem falando isso, pois eles eram eram totalmente dependentes de Babilônia. Eles dependiam de toda aquela riqueza que existia naquela cidade, na cidade de Babilônia. Eles eram dependentes das riquezas. Aqui, no caso, estou falando de Babilônia, mas no caso,
Está se falando que eles eram dependentes das riquezas do mundo, das coisas do mundo, você entende? De toda a riqueza mundana. Eles eram dependentes daquilo. E então eles começaram a se lamentar. Por quê? Aquelas pessoas eram pessoas idólatras, eram pessoas que buscavam somente nas coisas do mundo, né? As coisas materiais, das coisas que tem no mundo, né? Eles buscavam por riquezas, eles queriam ser ricos, eles queriam ter muitos prazeres, né? Que o mundo traz prazeres ilusórios, muitas das vezes, né? Então, nessa época, a Babilônia, ela era vista como uma potência, né? Ela tinha uma força muito grande. Então, só que essa força que era vista, a Babilônia, a cidade Babilônia, no caso, né? Ela era vista, mas ela era oposta às coisas de Deus, ela era contrária às coisas boas de Deus. Ela fazia tudo injustamente, e eles viviam numa uma vida cheia de ilusões, né, de riquezas, coisas materiais e tudo mais, e prazeres no mundo, né, prazeres mesmo de homem, mulher, e prazeres quanto a tudo, né, não faltava nada, era uma cidade muito forte, poderosa, riquíssima, né, então eles começaram a se lamentar porque Babilônia tinha caído, né, porque o Senhor nosso Deus, então, enviou o Filho para que destruísse tudo aquilo que havia. Entenda que o que eu quero mostrar aqui? Que hoje em dia, no nosso meio, ainda existem pessoas que são realmente pessoas sinceras, são pessoas que buscam realmente na palavra de Deus, mas também existe aquelas pessoas que são desobedientes, as pessoas que mostram um caráter oposto ao caráter de Deus, né? Eles mostram um caráter oposto, mas aqueles que mostram o caráter de Deus, esses têm os atributos de Deus. Esses transbordam dos atributos de Deus. Mas como assim? É transbordado o amor de Cristo. É ajudar, levar uma palavra amiga, né? É ajudar o mais necessitado. Aquele que está oprimido, aquele que está com depressão, né? Que vive na escuridão, né? Que vocês já conhecem todo o restante. Então, essas pessoas bondosas, elas possuem realmente os atributos de Deus, que ela é bondosa e tem misericórdia. Mas existem os que são também enganados, né? São bondosos, mas às vezes são enganados por muitos, né? Muitos aqui, com muitos eles, por outras pessoas que são mais espertinhas, né? Procuram ser mais espertas e aí acabam levando aquela pessoa que é bom, tem um coração bom, né? Que gosta de ajudar alguém, para se entregar às coisas do mundo, para fazer ao contrário. Quem diz assim, que nada, não faz nada para aquela pessoa, não. A pessoa faz isso, faz aquilo. Você acha que a pessoa merece, né? Você acha que essa pessoa merece que você ensine alguma coisa? Você acha que essa pessoa merece conhecer da palavra de Deus? Então, existem essas pessoas que querem te levar por um caminho contrário, para você não levar uma palavra amiga para alguém. Você entende? E aí essa pessoa te leva para esse caminho contrário para te levar para o sofrimento. Porque assim como ela está sofrendo, ela quer que outro sofra também. Porque acha assim, bom, se eu estou aqui, estou sofrendo, ela também vai sofrer. Agora, se eu vencer, né? Se eu vencer, ótimo, eu estarei vencendo ela e deixo ela para trás. Mas não é assim que a gente deve agir. Nós devemos agir em comunhão, né? Um para com o outro, ajudar um ao outro, ter misericórdia, não deixar ser enganado por pessoas que nos enganam, tá certo? Então, estou vendo aqui tudo que eu escrevi no meu caderno, estou passando para vocês, tá bom?
E também falando algumas coisas aqui que não está escrito, mas eu estou falando. Entendam vocês que muitos têm passado por sofrimento porque se encheram do furor do inimigo. Como diz aqui, né? Que beberam o vinho do furor do inimigo, né? Então, muitos se encheram do furor do inimigo, ou seja, aquela pessoa que já está lá no meio da bagunça, ela quer levar você para a bagunça também. E aí vai colocando coisas na sua mente e no seu coração para que você seja uma pessoa má, para que você não haja por misericórdia, para que você não tenha, você saia do caminho, dos passos de Jesus para entrar numa terra de, vamos dizer assim, né, uma terra de perigo, né, uma terra onde o inimigo se faz de bonzinho, né, se faz de bonzinho para você entrar lá. E quando você entra, aí que você vê por que você se deixou levar. Então, foi enganado. Você é enganado, às vezes, muitas das vezes, pelo inimigo, pelo furor do inimigo, e com isso passa por muitos sofrimentos e aflições. Passa por muitas tristezas, acontece coisa, porque você acaba se envolvendo com coisas que não é para você se envolver. Não é coisas para você ouvir, para você se envolver, para você fazer. Cada um tem o seu lugar nessa terra. Deus colocou cada um no seu lugar. Cada um vai fazer aquilo que foi proposto por Deus. Você entende? Deus não quer uma vida de sofrimento para os seus filhos. Ele quer que seus filhos cresçam, ele quer que os seus filhos vivam uma vida de alegria, né? Ele não quer ver seus filhos em pranto. Ele quer ver os seus filhos felizes, alegres, comemorando, buscando na palavra, obedecendo, sendo fiéis, confiantes nele, né? E é isso que ele quer, ver pessoas confiantes nele. Mas entenda que os que recebem e guardam a água da vida, né? Deus é a água da vida, né? Esses que guardam a água da vida, esses que abrem os olhos, né? Porque somos esses que confiam em Deus, somos nós que abrimos os olhos e aí Deus vai nos mostrando as coisas, vai abrindo a nossa visão e vai mostrando para a gente o que está no oculto. Muitas coisas que estão no oculto, Deus vai nos mostrando, você entende? Ele vai nos mostrando e vai nos levando a gente ter consciência sobre o que é necessário ter, né? Não só da vida cotidiana, mas da vida espiritual. Precisamos ter consciência de que Deus é Deus, que o Espírito Santo trabalha em nós, né? Ele transforma o nosso ser, né? Então, quando nós temos consciência disso, nós estamos colocando para a gente unicamente exclusivo, assim, de coisa muito exclusiva, o único Deus que nós conhecemos, o Deus Altíssimo. Nós colocamos eles. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que precisamos ter corações dóceis, coração humilde e de poder ajudar um ao outro. Vamos procurar sair de Babilônia. Nada de Babilônia. Nada de nos envolver com coisas do mundo que vai te levar a sofrimento. Não que a gente não deva viver. Você está conseguindo me entender? Eu estou falando espiritualmente, tá? Então nós precisamos nos concentrar no grande e soberano Deus. Precisamos nos concentrar em Deus porque é Ele que nos traz o socorro. Só Ele pode trazer o socorro em todas as nossas necessidades. Você entende? Só Ele pode trazer o socorro para a gente. Todas as obras que Ele faz na nossa vida é para o nosso próprio bem. Deus quer que a igreja dele abra os olhos. Ele quer que a igreja dele desperte. O Deus Altíssimo, Ele está lá no céu. Está no céu. Mas lá do céu Ele está observando e Ele vê quem são as pessoas que realmente estão fazendo a obra dele. Aqueles que estão fazendo por amor, né?
por misericórdia ao próximo. Você entende? Então, eu quero assim que você entenda que precisamos buscar e buscar cada vez mais, para que o Senhor Jesus venha se manifestar cada vez mais na nossa vida, né? Se revelando para nós. Como que Ele se revela para nós? Nos trazendo aquilo que nós não conseguimos, pela força do nosso braço, né? Ele se manifesta para nós, trazendo para a gente aquilo que nós não conseguimos, fazendo um milagre. Eu vejo aí milagres, já teve pessoas que foram curadas de câncer, né? Pessoas que teve doenças gravíssimas que foram curadas. Por quê? Pela fé em Jesus Cristo e pela obediência, né? Se a pessoa busca, se a pessoa tem fé, se ela confia nesse Deus, com certeza a cura vai chegar sobre ela. A cura vai chegar, porque é a autoconfiança que ela tem que ter em si e no Deus Altíssimo, o Deus Criador de todas as coisas. Você entende? Então, busque no Espírito Santo, busque no Espírito Santo, busque no Espírito de Deus, tá certo? A palavra de Deus é o nosso alimento, é ela que nos alimenta espiritualmente, é ela que nos faz forte. Por isso que ele diz assim: eu sou o pão da vida. O Senhor Jesus diz isso, que ele é o pão da vida. Está escrito, acho que é em João, se eu não me engano, nós precisamos ter discernimento de que as palavras de Deus é de grande valor para todos nós. Tudo que vem e está escrito, né? Tudo que está escrito na palavra, nós precisamos dar valor, confiar, acreditar que só Deus existe e não que só existe esse Deus para nos trazer o socorro. Eu vou ler para vocês o que está dizendo aqui na Bíblia. Aqui na Bíblia fala assim do versículo de número 1, quando ele diz assim: vi descer do céu outro anjo. Aqui ele diz assim, ó: finalmente que outro ser celestial poderia ter tamanha autoridade e glória, a ponto de iluminar toda a terra com a sua luz? Portanto, o Filho de Deus desceu do céu para executar o juízo determinado pelo Pai, que eu vinha falando. Deus enviou o seu Filho, né? Fez com que seu Filho viesse à terra, se transfigurasse e passasse por tudo que passamos, para que ele sentisse tudo que sentimos, né? E aí, só que aí ele vem falando que quando ele desceu, né? Quando ele viu esse Deus descendo, né? Essa luz vinda para a terra, essa luz era o próprio Filho de Deus que desceu para executar o juízo determinado por Deus Altíssimo, para fazer o que o Pai mandou ele fazer. Então ele estava obedecendo uma ordem. E é assim que nós devemos fazer, obedecer a ordem do Pai Altíssimo, Deus Altíssimo. E aí diz aqui no versículo de número 2, fala assim, que caiu a grande Babilônia. Nesse capítulo, nós vimos aí que estava falando sobre o diabo, que ele caiu, que foi destruído, todo o império da Babilônia foi destruído, né? Toda aquela camuflagem religiosa que o diabo usou por intermédio da Babilônia, foi para iludir e ajuntar todo o povo para estar ali, que naquela época deu certo. Com isso foi manifestado então o anticristo, né? Que então foi foi assim onde se iniciou a farsa, né? A farsa que atraiu muitos religiosos do mundo sobre o falso pretexto ali de todos os que deveriam, né, seguir aquilo do anticristo, seguir uma só bandeira, seguir só ao anticristo, ao invés de prestar atenção em Cristo Jesus, né?
Aí eles foi dito aqui, diz assim, ó, sai dela, meu povo. Quando no versículo 4 e 5 que diz, né? No versículo 4 diz assim, ó, e ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Entende-se aqui que o povo, quando ele fala o povo, era o povo dele, o povo de Deus, e era o povo, todo aquele povo de Israel, que já havia vista, né, com os judeus que eram envolvidos no comércio da Babilônia, né, no comércio mundial de Babilônia. Aí isso vem falando lá em Jeremias, né? Aí depois ele vem falando no versículo 8 que ele fala, num dia virão as suas graças. Aí diz assim, temos finalmente aqui a destruição da grande Babilônia com seu sistema político, econômico e religioso. Deus executou o seu julgamento e aquela que se sentia segura e inabelável viu-se em grande ruína. Então, Deus destruiu, né? Destruiu Babilônia e destruiu o diabo, né? E eles então gritavam, ai, que cidade é semelhante à grande cidade, né? Que era a Babilônia. Então, eles se lamentavam porque eles eram pessoas que só pensavam em coisas materiais, pensavam em riquezas do mundo, as coisas do mundo, nos prazeres do mundo. Então eles sofreram por causa disso. E aí, lá já quase terminando, ele vem falando, alegra-te sobre ela. Então, quando ele fala assim lá no versículo 20, que ele diz assim, alegra-te sobre ela, ó céu, e vós santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Quando ele fala isso, está falando que na terra havia muitos lamentos, né? Os choros, os gritos e os desesperos de todos, né? E no céu se ouvia a exortação para a alegria santa. Você entende? A injustiça babilônica e anticristã, que por muito tempo ficou impune, estou lendo aqui, finalmente recebe o castigo merecido. O céu rompeu em louvores e em glórias a Deus, porque o Senhor Jesus anuncia o lançamento da Babilônia ao abismo, como uma pedra lançada no mar. Lembra que eu li sobre isso, que foi lançado, né, no mar, e aí então destruiu tudo e Babilônia sumiu de vez, sumiu da vista de todos. E aí eles já vem falando que em ti não se ouvirá mais. Ele está falando, nunca mais a Babilônia surgirá, né? Nunca mais. Pelo contrário, todo o inferno que ela impôs às nações e se voltará para si mesma por toda a eternidade, em uma intensidade imaginável. Vivemos no final dos tempos, olha só, e o nosso Senhor já está a caminho. Acredite, o Senhor está a caminho. Então nós precisamos nos conectar cada vez mais, aqueles que confiam no Pai, que confiam em Deus Altíssimo, precisa se conectar cada vez mais, buscar mais na palavra. A qualquer momento ele pode chegar, nós não sabemos a hora nem qual o dia. Mas aqui diz assim, ó, infelizmente há mais espíritos enganadores atuando dentro das igrejas do que fora delas. O objetivo desses demônios é distrair os cristãos e levá-los ao comodismo para que se esfriem na fé e percam a salvação. Meu Deus, não percam a sua fé. Busquem e busquem cada vez mais no Espírito de Deus. Leia a palavra, orem, louve ao Senhor, que Ele escute a sua voz, Ele ouve o seu clamor. Não pensa que Deus não ouve, Ele ouve. Nós não conseguimos vê-lo, mas nós conseguimos senti-lo. Quando nós sentimos o Espírito de Deus, sabemos que Ele está dentro, habitando em nós, então nós confiamos e temos a certeza que o mais Ele fará por cada um de nós. Porque Ele é Pai, Ele não abandona os seus filhos.
a sua palavra, tudo aquilo que ele diz, todo o decreto dele se realiza, tudo aquilo que foi decretado não pode falhar. A palavra de Deus não é falha, porque ele é perfeito, ele é único. Então, procure estar cada vez mais em Deus para que você venha atingir o ponto que todos querem atingir. Que esse galardão da salvação, né, de estar em Cristo Jesus, buscar a sua salvação. Se você não é batizado ainda, se batize na sua igreja, vá na sua igreja e batize-se. Fala com seu pastor, eu quero ser batizado, quero ser lavado e remido pelo poder do Espírito Santo. Eu não quero continuar sendo essa pessoa que eu sou, eu quero mudar, me ajude a mudar, eu quero me batizar, me ensina a ser melhor que eu sou, me dando explicação de tudo quanto eu preciso saber da palavra de Deus. Mas o pastor vai te orientar o que você tem que fazer. O bispo vai te orientar o que você tem que fazer. E aí você obedece a palavra do bispo e do pastor, porque quando você obedece a palavra daquele que foi encaminhado por Deus para falar por ele, né? Que Deus bota palavras na boca do bispo, do pastor, daquele que vem buscando nele, né? Tem santidade com Cristo, para que esse bispo, esse pastor, essa pessoa que está cheia do Espírito Santo, venha transbordar e te ensinar o caminho, né? Para que você siga os passos de Jesus, tá certo? E depois, então, você vai chegar aonde Deus determinou para você. Creia que só o Senhor é Deus, só Ele pode trazer o socorro que você precisa. Passe o que passar. Nós, às vezes, passamos problemas dificílimos e achamos que não vamos conseguir. Mas Deus, Ele é tão misericordioso, tão benevolente, tão amável, que Ele nos ama verdadeiramente, que Ele não permite que você caia. Você pode até balançar, né? Você pode até balançar, mas no chão você não fica, porque Ele não permite que você caia, Ele te coloca de pé para que você possa prosseguir em frente e vencer todos os obstáculos. Independente do que seja, você é vencedor, você é forte em Cristo Jesus. Eu sou forte em Cristo Jesus, tá certo? Somos fortes. Quando nos unimos verdadeiramente, buscando na palavra, somos fortes e somos vencedores, tá bom? Amanhã eu volto com vocês falando do capítulo 19, estamos findando o estudo da Bíblia, depois eu venho com outras coisas para vocês referente à palavra de Deus. Vamos orar, agradecer a Deus por essa live tão abençoada, né? Cheia da explicação do Espírito Santo. Pai, em nome do Senhor Jesus, quero nessa hora agradecer ao Senhor por estar aqui, meu Pai, por essas pessoas que estão me ouvindo, que o Senhor possa abençoar cada uma delas, que o Senhor abençoe as famílias, que abra a visão dessas pessoas para que elas possam ver o que está no oculto. Abra os nossos olhos, Senhor, não só os olhos dessas pessoas, mas o meu e de todos aqueles que estão buscando o Senhor. Eu creio, meu Deus, no poder do Teu Espírito, eu creio na palavra do Senhor, eu creio no joelho que se dobra, eu creio, Senhor, que Tu ouves a nossa voz e que o Senhor há de cumprir com tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. As promessas do Senhor há de vir sobre nossas vidas e nós venceremos, assim como o Senhor também venceu. Venceu todas as tribulações desse mundo e nós vamos vencer, Senhor. Queremos estar na Sua presença. Nós Te amamos, Te desejamos, queremos estar nessa rocha firme que é o Senhor. Leva-nos, Senhor Jesus, para o esconderijo do Senhor. Nos coloca debaixo dos seus braços, da sua proteção divina. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, porque nós somos seus filhos e queremos estar na cidade santa. Queremos estar contigo, Senhor.
nos livre de Babilônia, mas nos leve a estar na cidade santa com o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu já agradeço pelo pão de cada dia, pela nossa vestimenta, pelo nosso salário, pelos amigos e até mesmo pelos inimigos, que os inimigos nos aproximam cada vez mais do Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque nós te amamos e desejamos beber da água da vida, estar cada vez mais nessa relação de intimidade profunda com o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Vamos lá, então? Que Deus abençoe vocês grandemente. Tenham uma noite abençoada. Busquem estar na palavra, tá? Daquele que é o nosso Deus, o Deus Altíssimo, o Deus Poderoso, o Deus que pode nos socorrer, tá certo? Um grande beijo para você e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, até amanhã. Compartilhe, não esqueça. Leve essa palavra amiga para alguém, convida alguém para estar aqui no canal, tá certo? Um beijo, tchau.